A gente sabe que é um sonho a cirurgia plástica, a gente idealiza bastante e temos várias dúvidas em relação a isso. E é por isso que o Dr. Michel Patrick, ele que é cirurgião plástico aqui em Cuiabá, no nosso estado de Mato Grosso, está aqui juntamente com a nutricionista Jéssica Mick para tirar as nossas dúvidas e fazer com que a cirurgia plástica seja um sonho desde os preparativos. Seja bem-vindo, Dr. Michel Patrick. Obrigado mais uma vez pelo convite, e é isso aí, né? Cirurgia plástica não é feita sozinha, né? Tem toda uma estrutura e a nutrição é um dos pilares fortes para a realização da cirurgia. Um ponto-chave, por isso que a Nutri está aqui. Jéssica Mick, bem-vinda. Muito obrigada, Dani. E a gente já estava falando sobre a importância da alimentação na atividade física, porque uma das frases que o Dr. Michel Patrick fala, que eu gosto bastante, é que a cirurgia plástica em si, ela não emagrece, né? A cirurgia plástica, ela faz o quê então, Dr. Michel Patrick? Se ela não emagrece, o que a cirurgia plástica faz? Vamos embora para casa, né? Não faz nada. É porque é um mito muito grande quando fala assim, a cirurgia plástica não emagrece. Como assim? Isso, né? A cirurgia plástica é a cereja do bolo. O bolo é a confecção da preparação para se colocar a cereja, e essa preparação envolve em 70% das vezes a perda de peso. Então, eu colocar uma cereja num bolo que não está pronto não vai ficar bom. Exato. Então, a plástica é só a cereja, é o final. Então, não tem como eu ir lá e emagrecer uma pessoa tirando gordura do subcutâneo. Nós vamos diminuir medidas eventualmente, né? Mas a maioria da gordura, que é aquela má gordura visceral, eu não passo nem perto, graças a Deus, né? Porque está dentro do abdômen, eu tenho que passar bem longe de lá. É quando a gente fala da visceral, é que fica entre os músculos, é isso? Não, visceral, ela está dentro da cavidade abdominal. Entre os órgãos. Entranhada. Entre os órgãos. Isso. Tá. Que é a famosinha gordura trans que a gente come, que vai indo para lá ou não? A gordura trans dos alimentos, essas coisinhas, vai para outro tipo de gordura? Não só, né? Na verdade, é um acúmulo de gordura. Quando a gente tá com um nível muito alto de gordura corporal, essa gordura ela vai entranhando. Ela vai ficando cada vez mais ali guardada, né? Nessa cavidade abdominal, que é um risco muito grande para a saúde, né? Onde a gente começa a ter maiores riscos aí também de doenças, das síndromes metabólicas, né? Tanto de pressão alta, diabetes, problemas coronários. Então, isso vai só aumentando o leque de problemas de saúde. E em que momento a paciente chega no consultório e ela é encaminhada para nutricionista? Em qualquer caso ou tem casos específicos? Bom, na verdade, esse encaminhamento já é feito até na pré-consulta. Então, quando a paciente nos procura de alguma forma, por exemplo, que ela entrou em contato via Instagram, que nos segue, aí pergunta, eu gostaria de fazer uma cirurgia com o senhor, doutor. Mas eu estou com peso alterado. Hoje, por exemplo, me perguntou, ela estava pesando 117 quilos e tinha uma altura de 1,77, acho mais ou menos isso. E deu um IMC de 38, né? IMC é obesidade grau 2, né? Isso, o IMC dela, que é o índice de massa corporal, corpórea, né? Que eu falo bastante lá nas minhas mídias, então quem já me assiste já sabe de cor. Eu falei assim para ela, você não tem que preocupar agora com cirurgia plástica, agora você tem que passar com uma equipe, a nossa equipe de nutrição, eventualmente até com um médico, um nutrólogo, um endócrino, para auxiliar nessa perda de peso, e aí sim nós vamos pensar em cirurgia plástica, né? Então, às vezes, né, é antes da consulta. Eu trabalho bem isso. Né? É porque tem o IMC, que é até X de IMC, que eu esqueci agora. Vou falar. Que é o que pode ser feito. Isso. A gente tem, a maioria dos estudos mostram que para a mulher, um IMC adequado, seguro, para se realizar uma cirurgia plástica é abaixo de 28. Lembrando que 28 não é um IMC normal. O IMC normal é de 18,5 a 25. Sim.
Mas os estudos mostram que a partir de 28 os riscos ficam próximos a quem tem o IMC chegando em 25. Mas lembrando que aí é falando só de segurança. Agora, o resultado estético é tanto melhor quanto menor o IMC. Que é isso que nós vamos falar hoje aqui. Tá, então vamos começar falando sobre o pré-cirurgia. Quais são os cuidados hoje que a paciente, ao entrar na clínica, ela recebe de imediato na questão? Da questão da perda de peso. Você perguntou, tem uma pergunta interessante que você falou aí, né? Só se ela tiver com peso alterado que ela tem que ir na nutricionista? Nem sempre. Por quê? Existe uma questão de preparação até para alimentos que desinflamam, né? Que vai ajudar. Ela está, às vezes, está magra, mas está toda inflamada porque está usando alimentos muito inflamatórios, né? Que aí a doutora vai falar um pouco melhor aqui, se você quiser já falar um pouco disso, que é a paciente que não está acima do peso, mas ela também, eventualmente, precisa dessa orientação. Eventualmente, não. Quase 100% das vezes a gente pensa que come corretamente, mas nem sempre, né? Nem sempre. Porque eu sempre falo assim, a gente pode não ter os sintomas, mas não quer dizer que a gente está livre da inflamação, do processo inflamatório. Então, assim, o alimento que a gente já consegue identificar como inflamatório, ele vai ser inflamatório independente da situação. E para fazer um procedimento cirúrgico que já vai elevar essa inflamação natural e necessária para poder fazer a cicatrização, o ideal é reduzir o máximo de inflamação prévia, né? Então a gente tem que cuidar através da alimentação, que é o que a gente pode poder, assim, realmente controlar e ter esse melhor resultado no pós-cirúrgico, né? Na entrada na cirurgia e também pro pós. Mas, assim, alimentos que a gente tem, sim, estudos que mostram inflamação. Leite, que não é por causa só da lactose, é por causa da caseína. Então, muita gente fala assim, mas eu não sou intolerante ao leite, por que eu vou tirar o leite? É por causa da caseína, ela que faz uma inflamação na mucosa do intestino. Eu não sou intolerante ao glúten. Realmente, você pode não ser intolerante ao glúten, mas ele vai, sim, aumentar ali a produção, né, de citocinas inflamatórias no intestino que vai pro corpo. Açúcar refinado, né? Não só o açúcar refinado, mas como as farinhas brancas, que tudo que é refinado também contribui aí para uma inflamação. Então, a gente tem que pensar nesse todo. Então, assim, o paciente vai fazer, né? Às vezes é uma mulher que está ali com peso adequado e vai colocar um silicone. Ela tem que cuidar desses fatores que muitas vezes passa despercebido ou acha que é desnecessário, porque é para pôr um silicone. Independente da cirurgia, independente. É o protocolo. Isso. Sim. Então, essa orientação, tanto no pré, no pós-imediato, né? Que muitas pacientes às vezes ficam com uma dificuldade para ir ao banheiro, né? Tem uma constipação intestinal, e aí o auxílio da nutrição aí é importantíssimo, né? Porque é um desconforto, aquilo ali pode piorar, até às vezes aumentar a chance de infecção, né? De bactérias saírem dali e espalhar. Então, esse cuidado todo também é para quem está com peso adequado, mas a alimentação interfere, sim, dentro desse processo de recuperação. Nesse caso, seria uma dieta anti-inflamatória, preparando para a cirurgia, e no caso de sobrepeso, aí sim é uma dieta específica. Aí é diferente, aí é outra coisa. Aí ela até é uma dieta também anti-inflamatória, mas com um déficit calórico. Então, assim, eu posso fazer uma dieta anti-inflamatória sem déficit calórico, com as calorias ali adequadas para manter o meu peso, que eu já faço ali por um bom tempo, já tenho minha atividade física, já tenho, né, uma proporção boa. Então, aí eu não preciso fazer um emagrecimento, mas preciso desinflamar esse corpo. E até entrar ali numa conduta, né, pré-operatória, porque a gente tem que cuidar desse corpo pensando que ele vai passar por uma agressão. Então, é um corte, é ali, é manipulado. Então, assim, aquela região, ela precisa ser bem restaurada, né? Regenerado, tecido. Então, tudo isso
é através da alimentação. Que vai dar esse... né? Isso. Vitaminas, às vezes, a falta, né? Atrapalham muito o processo cicatricial, principalmente os pacientes ex-obesos, né? Sim. Que fizeram redução de estômago, eles têm alguns déficits específicos que atrapalham no processo de cicatrização. A vitamina C, né? Uma das principais aí pra gente poder fazer o colágeno na pele, fazer a produção do colágeno. Minerais como o zinco, o ferro. Né, são importantíssimos no processo cicatricial e às vezes a pessoa não está preparada para isso. Duas coisas que foram faladas, a questão do colágeno e a pele, que é o que fala-se muito, né, a importância disso na cirurgia, e os riscos de um corpo muito inflamado numa cirurgia plástica. Os riscos aí envolvem desde aumento de chances, né, de uma cicatriz ficar elevada. Queloide, né? O queloide, quem tem predisposição, isso é um fator, um gatilho que piora isso. E só por uma observação, uma suplementação que é muito indicada antes de cirurgias é o ômega 3, que ele tem ação anti-inflamatória para evitar principalmente o queloide. Então, assim, usar ele antes. Então vou fazer uma cirurgia, tá agendada ali para daqui 2, 3 meses. Então, no pré ali, nesses 2 meses, fazer o uso do ômega para reduzir a inflamação e reduzir a quantidade de produção ali para formar o queloide. De chances, De né? chances. Porque como a gente está falando sobre a dieta anti-inflamatória, isso deve ser passado para o paciente toda vez, né? Que entra o paciente, isso é passado. E muitos deles precisam ser convencidos, porque não é algo habitual eles ouvirem falar sobre corpo inflamado. Vou beber um vinho todo dia, ou uma cervejinha, eu bebo, mas é um copinho todo dia. Significa que o corpo está inflamando. Então, essa inflamação, ela está no nosso dia a dia muito naturalmente. Sim. Então, basicamente, assim, a maioria das pessoas tem um corpo inflamado. É isso, Sim. né? Tá. Então, voltando à parte que nós estávamos falando sobre a dieta para a paciente que está acima do peso, né? Todas elas recebem a questão do colágeno para ajudar também na recuperação da pele. Nem sempre, vai depender aí. Por exemplo, a paciente que tem tendência a queloide, não é ideal eu dar mais colágeno para ela. Porque deve o queloide, aumentar a produção do colágeno. Então... teve um podcast que nós falamos sobre isso. Então tem pacientes e pacientes, né? Agora sim, hoje, por exemplo, uma paciente lá com IMC de 30,64. O que é isso? É uma paciente que está com uma obesidade grau 1 inicial. E ela tinha uma proposta de fazer uma mama, uma redução mamária. E isso ela tinha ido comigo há 3 anos, uns 4 anos, ela já tinha ido em consulta, eu tinha encaminhado ela para nutrição, e para um nutrólogo, e ela foi todo esse período, voltou agora e não foi no nutricionista e voltou com o mesmo peso, ou seja, ainda não vou poder operá-la, e ela quer operar agora em novembro. E aí a grande questão é o seguinte, o peso é tão importante para o resultado cirúrgico, que eu falo assim para a paciente. Primeira coisa é a segurança. Qual é a segurança? Nós temos que operar com IMC no mínimo abaixo de 28. Acima disso não tem acordo, não é seguro, não vai ficar legal. Salvo raras exceções, né? Que aí a bioimpedância vai ajudar, tem pacientes que têm uma estrutura óssea maior, a questão da altura, né? Pacientes um pouco mais baixas, a gente tem uma liberdade um pouquinho maior para pensar sobre esse IMC, mas de uma forma geral, 28, um corte, né? Aí ainda falo o seguinte, a partir daqui é seguro, mas aí tem um resultado estético, aí é outra coisa. A mama, ela é uma das estruturas na cirurgia plástica que mais sofrem com a alteração do peso. Então, se eu opero uma paciente com IMC de 28, eu consigo fazer uma mama X que vai ter ainda uma gordura residual, porque eu não consigo tirar toda a gordura da mama. Eu tiro parcialmente, diminuo essa mama, mas ainda fica gordura. Então, se ela perde peso, 4, 5 quilos, essa mama vai ceder. Muito mais do que se eu a operasse com IMC de 25, que ela teria menos gordura. Se ela perdesse o mesmo peso que ela perdeu com IMC de 28, a mama ia mudar
menos. Então hoje eu fui bem claro para o paciente, falei assim, olha, eu estou sendo claro com você para que amanhã ou depois você não venha para mim e fale assim, doutor, o senhor não me avisou que se eu perdesse peso a minha mama ia mudar. Então agora está claro, você entendeu bem, eu posso te operar com 28, eventualmente eu posso. Mas a sua mama tem muito mais chances de alterar o resultado do que quando você estiver com IMC de 25. Você entendeu isso? Eu entendi. Eu não vou sair de 28, meu objetivo é 28, não consigo, então tá aqui. Eu não tô te enganando e nem você a mim, então tá tudo certo. É assim, tem que ser assim, né? Sim, porque senão amanhã depois, né? senão amanhã depois a paciente fala assim, não me contou, né, que o peso muda a mama, né? E elas mesmas sabem, né? Ela fala, doutor, quando eu vou emagrecendo, meu sutiã até vai ficando, a mama não vai ocupando mais, mas quando eu fica grande, elas sabem, mas assim como o inverso, não sabe talvez tanta importância que tem, né? Se ganhar peso, a mama também vai mudar. Vai mudar, vai aumentar e depois se perder pode cair. Isso também é bem falado, né? Mas a questão importante aí é do peso estar adequado para a mama. O abdômen muda tudo também, mas é um pouco menos do que a mama. Por exemplo, o abdômen, se eu operar com IMC de 28 ou 25, vai alterar o resultado? Vai, mas não é tão visível quanto a mama. O que é essencial na alimentação no pré-cirurgia ali? Tá próximo mesmo, um mês antes ali da cirurgia, na semana da cirurgia, que é importante aquela paciente, eu falo aquela que é mais natural, né? Mas aquela paciente estar preparada para essa cirurgia plástica. Ela já está no processo, se for necessário, fazer o emagrecimento. E se às vezes não é para emagrecer, esse um mês antes já é o mês que a gente vai cuidar dela para poder fazer essa cirurgia. Então, assim, a alimentação, ela vai estar ali voltada para ser anti-inflamatória, mas tem algumas coisas que são realmente fundamentais. São componentes que vão poder realmente trazer um resultado nesse pós-cirúrgico. Potencializar. Então, por exemplo, uma dieta rica em vitamina C. A gente pode suplementar a vitamina C? A gente pode, mas pela alimentação a gente consegue atender essa necessidade da vitamina C. Então, vou colocar alimentos que vão dar esse aporte. Limão, laranja, acerola, kiwi, que vão ser fontes de vitamina C. Outra coisa que a gente também procura aumentar, fonte de vitamina A, que também é muito importante. Então, aí a gente aumenta os folhosos escuros, legumes alaranjados, então abóbora, cenoura, que vão realmente contribuir para fazer essa restauração da pele também. Nossa, eu tô sem vitamina A. Abóbora, cenoura, faz muito tempo. Então... Ok. Tá? O doutor falou, né, do zinco, então a gente vai colocar ali o aporte do zinco, que a gente pode encontrar ali nas castanhas, de fácil acesso nas castanhas não oleaginosas, então uma porção ali por dia para poder aumentar, já vai aumentar o selênio também. Ferro, né, muita gente não pensa no ferro como que ele é importante, mas eu só vou ter uma boa restauração celular se eu tiver uma boa irrigação sanguínea. E se eu tenho uma deficiência de ferro, então como que eu vou fazer essa boa irrigação? Né? É feito os exames pré-cirúrgicos, onde avalia tudo, e ali a gente consegue confirmar, não, a paciente está, né, precisando, às vezes, suplementar, às vezes algum ferro ou não, daí o doutor faz a indicação da suplementação, mas coisas que, para esses 30 dias, a gente realmente fazendo um aporte em maior quantidade desses, a gente já consegue trazer uma resposta muito melhor nesse pós-cirúrgico, como também a arginina e a glutamina, que são aminoácidos. Então, assim, a gente encontra os aminoácidos dentro das proteínas, né? Então, carne vermelha, carne branca, ovos, os derivados de leite, o leite, são compostos, né, de proteína, e essa proteína tem vários aminoácidos. Mas 2 que a gente utiliza bastante na nutrição é a arginina, para melhorar ali a irrigação e ter essa cicatrização melhor, que é utilizada até em procedimentos assim mais críticos, e a glutamina, que já usa por 2 motivos. Um, por causa da mucosa intestinal, porque ela melhora bastante, leva bastante a quantidade de células de defesa, né? É um nutriente específico para as células de defesa do nosso organismo. Deixa eu só abrir um parênteses, porque a gente fala bastante no intestino, e quem acompanha o Dr. Michel, ou acompanha também aqui o podcast, sabe o quanto ele é importante, é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então vamos só dar uma explicadinha por que é tão importante cuidar
cuidar do intestino, porque tudo que a Jéssica está falando É por causa do relação à intestino. absorção ali Isso. no intestino. O intestino ele é considerado nosso segundo cérebro pela quantidade de receptores que ele tem. E além dele ter um grande volume de receptores, é conectado diretamente com o nosso sistema nervoso. Então, o doutor vai completando aí, né? Falando alguma coisa. Tá certinho, né? É porque Mas- eu acho importante que as pessoas podem falar assim, que o intestino tem tanto a ver, né? E é nele que a gente acaba tendo Como muita... tem, né? não só a absorção, né? Mas é no intestino que a gente produz essas células de defesas que é distribuída para o corpo todo. Mas é neles também que começa a produção de inflamação e eleva a quantidade dessas, que a gente chama, né, de citocinas inflamatórias, né? Que são, que espalham para o corpo todo e vão atacando, né, de forma sistêmica. Então deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Os Aham. pacientes perguntam muito para mim, né? Mas doutor, eu posso comer ovo e peixe no pós-operatório? Não é rimoso? E aí, pode ou não pode, doutor? Ovo ou peixe? Pode. Então, pode. Pode. Você vai falar isso para a avó da paciente, ela Ela quase fala, que ela cai pra infarta, trás. né? Por quê? O ovo, antigamente, era um ovo de galinha. É galinha caipira, criada no quintal de casa e comia qualquer coisa. Aham. Então, aí a gente tinha essa visão do ovo ser contaminado. Mas não tem nada a ver. Igual o peixe liso, né? Fala que Sim. o peixe liso a gente não podia comer. Ave Por Maria. quê? Porque ele é um peixe de profundeza. Então ele fica no fundo do rio. E ele come muita sujeira. Só que hoje em dia é muito difícil você comer um peixe de pesca. É tudo de cultivo. E peixe de cultivo é só a ração que ele come. Então, assim, não tem nada a ver, não atrapalha na cicatrização, não vai ter contaminação nenhuma de micro-organismo, coisas Eu lembro do uma tipo. vez, quando eu ainda estava na faculdade, né? A gente operou um índio lá, né? Aí o índiozinho vinha comida, ele não comia, vinha outro, não comia, e ninguém sabia, não falava a língua dele, né? E aí um dia foi, por coincidência, veio o peixe, Aham. que estava no cardápio. Ele comeu tanto, mas comeu tanto, né? Aí a gente descobriu, né? Devia estar vindo peixe pro coitado do índio, né? Ele não estava comendo. Então, coitado, se não pudesse dar peixe no pós-operatório, como que a gente ia operar os índios, né, tadinhos? Mas Então tem, pode. tem muitas dessas coisas, não tem? Do que pode, o que não pode. Nossa E senhora, às né? vezes deixa Essa semana a vozinha perguntou pra mim, falou, mas vai poder mesmo dar ovo, peixe, doutor? Pode, dá aí. dá ovo, E é uma peixe. coisa assim, né? Que quando a pessoa ela vai fazer o procedimento cirúrgico, ela vai ficar o quê? Muito dependente da família, Sim. né? Ela vai ter que ter uma rede de apoio, principalmente na questão da alimentação. Aham. Porque ela não vai poder estar indo lá pro fogão e tá fazendo. Sim. E aí entra muito a cultura alimentar da família, Nossa, como que é isso um ponto, assim, muito crucial. Por quê? Além do peixe que não pode, do ovo, tem a questão, não, acabou de passar uma cirurgia, tem que comer com substância. Justo, Tem que né? comer uma comida que vai te dar a força pra você ficar forte. Aí vem com mocotó. Feijoada. Feijoada, né? Não. E, pois é, tem que ser uma alimentação específica, né? Assim, uma alimentação rica em nutrientes, mas não pesada, né? Porque o seu organismo, ele tá num processo inflamatório que ele está defendendo ou ele está produzindo, né, colágeno, outras estruturas para fechar, melhorar a cicatriz, né? Então, o intestino não é o principal órgão ali que está em ação, né? O sangue está preparado para ali. Aí você vai comer uma coisa pesada, você não vai nem conseguir fazer uma digestão legal, né? Você não está pronto para... Por isso que os alimentos, eventualmente, eles são, né, dados gradativamente. Algumas cirurgias mais ainda, né? Sim. Mas tem que ter essa escala aí, né? Às A vezes gente tem que pensar nessa parte da digestão, que é muito importante. Por causa da irrigação que o doutor comentou, né? Então, assim, comidas muito pesadas demoram muito mais para ser digeridas e ali fica uma concentração sanguínea muito maior. Isso. Então, assim, vai ficar um certo tempo na parte da cirurgia com uma baixa irrigação sanguínea. Sim, se a gente for olhar de modo direto, imagina, eu já falei para você já esse caso, né, de uma paciente que eu fui, isso eu tava na residência também ainda, né? Cheguei lá para ver como que ela tava, tinha feito uma abdominoplastia, e à noite eu fui visitá-la.
Como eu faço? Aí quando eu chego lá, ela tá com uma pizza gigante e uma Coca-Cola. Nem zero não era. Era uma Coca-Cola normal. Se ainda fosse zero, a gente ainda dava uma relevada, né? Mas era uma Coca-Cola normal, que tinha feito abdominoplastia com lipo. Nem tentar esconder na hora que o doutor Nada, ainda falou, você não quer um pedaço? Eu falei, não. Eu fiquei imaginando como que entrou, né, aquela comida lá, né? Mas assim, então, aí você fala assim, meu Deus do céu, essa aqui vai ser uma cliente no futuro. Novamente, eu falo para o paciente, meu objetivo aqui não é ter você operando todo ano comigo, não. O meu objetivo é você me indicando sempre. Para você me indicar sempre, você tem que estar com resultado legal, né? Tem que manter. Por isso, a nutrição entra dentro desse contexto que a gente fala, ó, aqui a nossa paciente é acompanhada até, em média, 1 ano após a cirurgia, que é nesse primeiro ano que muito se pode descuidar, aí perde o resultado, né? Aí, vou lá no doutor, aí chega a paciente, vai fazer uma bioimpedância, engordou 9 quilos. Quando você estava antes da hora que a gente fez cirurgia, você estava com 9 quilos a menos, agora está com 9, você perdeu o resultado. Como que eu vou? Não, a questão aqui é que você ganhou peso. A gordura eu tirei, mas você ganhou de novo, então tem que ter esse cuidado. Outra pergunta interessante, né? Tirei a gordura, ela volta? Sempre volta, né? Sempre volta. E assim, ela não só, ela aumenta o volume, né? Sim. Então é uma das coisas que as pessoas elas não sabem. Então assim, ele retirou a gordura daquele local. Ela não volta ali para aquele local. Só que tem um aumento do volume celular da gordura. Então, ela tem outras células de gordura no corpo dela, que aí essas células de gordura, elas vão triplicar o tamanho, de acordo com o que você vai engordando. Então, assim, normalmente, quando uma mulher, ela faz, né, abdominoplastia, ela não vai ter aquele abdômen aumentado pra frente novamente, mas ela vai ter umas costas mais gordas, um braço mais gordo, porque a gordura que ela tá consumindo, ela vai ser direcionada para as outras células que ainda existem no corpo dela. E é normal ter células de gordura. A gente tem que entender isso. E tem que ter. Então eu tirei lá a pochetezinha ali, ok, tranquilo, mas vai tudo pro culote. Vamos supor, assim, se fosse assim, normalmente tirou tudo, mas vai para um local. Se ela não limpou o culote daquela vez, que não estava legal, ali vai aumentar mais. Porque ali tem mais uma célula, região de ter acúmulo de gordura, né, na mulher, que é o culote, no flanco, no abdômen. Então, sim. Então, por isso que, não é assim, algumas vezes as pacientes vão lá e falam, doutor, mas ela tá ainda com a barriga meio reta, mas tá precisando uma bolinha, porque o restante tudo tá gorda, minha amiga. Fala, amiga. Por quê? Porque foi compensando em outras áreas, né? Então, por isso que não pode ganhar o peso, porque senão fica bem diferente. E o braço, assim, é muito mais difícil, né? Você realmente perder. Até quando você tá fazendo a dieta, até quando você tá fazendo treino. A gordura do braço, ela já é menos vascularizada do que semana passada o abdômen ou a perna, eu né? lipei uma paciente, quase 800 ml em cada braço de gordura saiu. Então, assim, ela já tinha feito abdominoplastia comigo também, tava retinha, que tava legal, mas o braço, na época ela não tinha feito, tava bem gordinho, que ela ganhou peso e foi tudo pro braço. Eu fui limpar, deu quase 800 ml de gordura. De cada? Não, tudo, né? Tá. Mas 800 ml é muito, né? Porque se você pensar que em média a gente tira 3, 4 litros ao todo, imagine só 800 só nos braços, né? Sim, é muito. Que proporcionalmente é bem menor, né, do que a o região. corpo, a região. E é aí onde entra o pós, porque a paciente ela tem que sair consciente de que se ela não cuidar, ela vai engordar. Pode não engordar ali onde foi retirado, mas vai voltar. Para engordar onde foi retirado, ela tem que ganhar muito, muito, muito peso mesmo, porque ficam células gordurosas ali, mas em menor quantidade. Então, para ter um aumento naquela região que a gente tirou, ela tem que ganhar muito, 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 né? Então, é por isso que quando se faz uma cirurgia plástica, uma lipo, não significa que você não vai mais voltar a ganhar. Você pode ganhar sim. Só que aí distribui mais em outras áreas, ali também, se você ganhar cada vez mais, ali também vai aumentar. Mas tem que ganhar muito, né? Senão aumenta menos. E quais são as indicações para o pós-cirúrgico?
também é diferente para cada paciente, no caso. Assim. Sim, mas a conduta, ela ainda continua, né? Porque também, por exemplo, antes eu fiz a dieta anti-inflamatória. Certo. Só que no pós-cirúrgico eu não posso manter ela anti-inflamatória, porque a inflamação ela é necessária para ter a cicatrização. Então eu não posso ficar entrando com alimentos que vão ter ação anti-inflamatória, pelo menos eu acho que ali uns 2, 3 meses, né, que são os principais. Porque tem que ter um equilíbrio, né? O processo inflamatório, ele é parte, como ela falou, um processo normal após uma cirurgia. Eventualmente, esse processo pode sair do normal. E para não sair do normal, aí sim a alimentação é um dos fatores. Porque daí o que a gente faz? É uma alimentação saudável, onde as pessoas elas acham que tem que ser às vezes muito, né, mirabolante, coisa e tal, mas não. O saudável é o quê? É comer de forma natural. Quanto menor quantidade de alimentos industrializados, retirar 100%, continuar sem o consumo do açúcar, os alimentos que são inflamatórios, a gente continua sem. O que a gente não vai fazer é entrar com ativos que são anti-inflamatórios. Mas os alimentos que inflamam o corpo, eu vou manter sem também dentro desse período. Mas o foco é continuar ainda emagrecendo, porque muitas vezes ela não entrou ali dentro, né, 100%, só que ela vai ter um resultado ainda melhor, principalmente se for na abdominoplastia. Nossa, né? Como é legal isso que ela está falando. Esse dia voltou uma paciente lá, após 10 meses de cirurgias, ela estava com peso legal, como ela falou, já estava dentro, mas ela perdeu mais ainda no pós-operatório. Ela voltou com o abdômen definido, de uma abdominoplastia HD, que estava excelente. Falei, olha aqui, e nem é tão marombeira assim não, mas ela perdeu peso e o músculo, ela tem uma memória boa dela, voltou e estava com uma definição espetacular. Aí você vê o quão é importante. Porque é mais comum a gente ver a paciente voltar ali, ter mantido ou ter ganho 1 ou 2 quilos, aí o resultado tá legal, mas não tá assim tão evoluído, né? E aí essa foi o contrário. Aí você até lembra desses casos. Então a paciente com um resultado excelente. Se perder, melhor até mais ainda. E é importante, né? Porque, igual o doutor falou, esse 1 ano pós é um ano para ela poder potencializar a cirurgia que foi feita. Então, não é só ali nos 3 meses, 4, 6 meses. Durante esse ano, você ainda consegue ter uma resposta muito melhor no processo cirúrgico e a pessoa, ela consegue ter um registro neural, né? O corpo, ele consegue entender, o cérebro, ele consegue registrar que aquele corpo, com aquela quantidade menor de células de gordura, é realmente parte do corpo dela, que faz parte dela, e ele registra isso. Então, a gente sempre fala, até no processo de emagrecimento em si, quando a gente vai acompanhar, fala assim, a gente tem que emagrecer e manter esse peso que emagreceu por pelo menos 1 ano. É que depende muito da cirurgia que foi feita, mas o processo de recuperação também é um processo longo, né? Fiz só mama, fiz uma abdominoplastia com lipo, como que funciona? Na verdade, o pós-operatório vai de 1 ano a 1 ano e meio, o processo cicatricial final. Então, todo esse período é importante o peso estar adequado, melhorado e mantido ali. De 1 ano a 1 ano e meio. A média é essa, o processo cicatricial final, né? E essas suplementações como vitamina C, vitamina E, vitamina A, zinco, ferro. Durante todo esse período. Esse período. Porque vai melhorar e potencializar a cicatrização. O corpo no independente do tipo e do local da cirurgia. O corpo no pós-cirúrgico, ele exige mais? Sim, né? Porque você fez um ataque a ele, né? E ele vai precisar de mantimentos para se defender, né? Para se manter normal. Então, essa suplementação, às vezes, é necessária. Né? Dependendo das vezes do porte. E o aporte proteico, né? Sim. Então, assim, o tecido, ele foi ali unido novamente, né? Foi ali reconstruído, ali costurado. Mas ele precisa fazer uma construção de tecido por cima desse local do ponto. E essa construção desse tecido, ele é a base dos aminoácidos que vem da proteína e com todos esses outros, né, minerais e micronutrientes, de vitaminas e minerais, para poder fazer essa irrigação correta, 100% nesse tecido e formar um novo tecido.
Então, a cicatrização ela é um novo tecido, e esse tecido, até ele se tornar 100% igual ao tecido anterior, que é a pele dela, que já existe ali por muitos anos, é um período, que é esse período aí de pelo menos 1 ano, né? E a gente tem que lembrar que na cirurgia plástica, não é porque é uma cirurgia, a gente fala de estética, é algo bem agressivo. A pele, ela descola do músculo. É uma cirurgia como outra qualquer, né? Essas pessoas não entendem. A única diferença é, isso eu falo todas as vezes para meus pacientes. Na cirurgia plástica, você entra bem e tem que sair melhor. É até mais complicado ainda, né? Porque a gente diminui ao máximo as chances de erros, de complicações, de eventualidades que a gente não percebeu. Então, é diferente de um apendicite. O paciente entra ruim e tem que sair bem. Exato. Normal, né? Dificilmente ele vai sair melhor, né? Eu tirei meu apêndice, eu saí super bem, agora tô excelente. Não, você tá com um problema, né? E tem que resolver. Se ele não operar, ele vai morrer. Uma infecção gravíssima. Agora, a mama não. Eventualmente, se você não melhorá-la, você não vai morrer, né? Mas, então, entra bem. Eu não posso, agora então vamos fazer a mama, o paciente está acima do peso, eu vou fazer, porque é só uma cirurgia plástica. Olha como que não. E não é nada disso, ainda mais, né? Paciente obeso. É uma doença, né? Uma doença, tem um que é uma doença onde ela não tem uma massa muscular boa. Normalmente tem obesos sarcopênicos, que a gente fala, que é obesos que não tem massa muscular, que só tem gordura. São coisa gravíssima fazendo um processo cirúrgico, mesmo se for uma coisa de urgência, né? Fazer uma cirurgia com esse paciente é muito arriscado. Tanto é que a gente vê na época da pandemia, né, as pessoas que mais tiveram problemas foram os obesos, né? Uma grande parte aí, porque eles já estavam num processo inflamatório, uma doença altamente inflamatória que foi uma ligação bombástica. E o fato, a questão da dieta, o fato do paciente ficar muito tempo parado, tem que ter uma dieta para isso, porque querendo ou não, ele não se movimenta como ele se movimentava antes, se é um paciente que treinava antes. E é complicado, principalmente um paciente que treinava antes, um paciente que vai ficar muito tempo parado, aumenta o quê? Ansiedade. Aumenta estresse, aumenta a ansiedade, e a tendência de colocar ali uma quantidade maior no prato, ou comer um doce, ela também ela vai vir, né? Às vezes o bebê, nesse período ali no pós-cirúrgico, eles até controlam mais, mas o apetite acaba ficando mais atenuado, né? Por causa que a pessoa, ela tá parada. Então, a gente tem que levar isso em consideração, que eu não tenho mais o gasto, né? O déficit calórico de uma atividade física. Então, a dieta tem que ser o quê? Talvez até um pouco mais restrita, nesse período, e com esse foco para poder realmente ela não ganhar o peso, né? E não como a vovó fala, sustância com bastante. Então, assim, é um paciente que é uma pessoa que é muito ativa, às vezes vai fazer um procedimento cirúrgico, ela vai ficar ali mais ansiosa. A gente tem que cuidar, às vezes até passar algum manipulado para fazer um controle de estresse, controle de cortisol. Por isso que tem a psicóloga também. Também. Agora, essa questão aí, a gente está falando assim, né, da mãe, da avó falando, mas na verdade o conceito popular é certo, porque eles têm a visão assim, temos que dar de comer, né? Eles sabem que a comida é importante. Só erra ali no ponto de qual, né? Mas, se não comer bem, não vai cicatrizar, né? Se não comer... o conceito não tá certo. O conceito é esse. Tem uma importância grande. Só que é aquela coisa de... vamos dar mais, porque talvez é melhor sobrar do que faltar. E às vezes vê o tanto, a quantidade de remédios que tem que tomar, e fala assim, nossa, por causa do estômago, tu come aqui, come mais isso, come aquilo, né? Vai enfiando comida na pessoa. Tem isso também. Tem, né? E aí tem que até mesmo que dar essa cuidada, né? Então, assim, pode sim, às vezes, afetar, né, o estômago, mas a gente tem que associar com algum alimento. Não precisa ser um alimento específico. Que não vai atrapalhar ali com a absorção, mas que eu vou conseguir comer e não vai lesionar tanto a mucosa do meu estômago. Vou conseguir fazer uma digestão boa e fazer uma absorção boa. Não vai sobrecarregar a digestão, né, e nem atrapalhar a absorção dos nutrientes daquele remédio.
Acho que é isso. Quando falam uma dieta rica em fibras. Uhum. Tá falando Isso daí também é uma coisa importante para cirurgia, Uhum. para poder melhorar essa questão do intestino, né? Então, assim, o paciente ele tem que consumir bastante água, ele tem que consumir bastante fibra, para poder melhorar essa questão da função intestinal, para formar o bolo fecal e conseguir evacuar com maior facilidade. Evacuar, a gente, é fazer cocô, né? Porque, Então, assim, porque se eu tô com o meu intestino, por causa do processo cirúrgico, o estresse que aumenta bastante, eu já fico mais constipada. Então, a gente entra com um probiótico, que já desde antes mesmo já vem tratando com o probiótico, e aí o consumo de fibra. Então, assim, aí vai depender da tolerância também do paciente. As fibras são encontradas onde? Nas frutas, nas verduras, nos folhosos, isso de fonte, assim, mais natural. Mas aveia, chia, linhaça, tem o psyllium, que é uma fibra que a gente utiliza bastante, tanto no processo do emagrecimento, mas também para dar mais saciedade. E aí por diversas outras composições. Olha aí, né? Então é muita coisa importante, né? E tem dois tipos de fibras, né? Que é a fibra solúvel e a insolúvel. Então a gente tem que analisar o que o paciente às vezes precisa mais. É isso que eu ia falar, mas calma, a pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, a gente só deu uma prévia do que acontece dentro do consultório. Vai acontecer com você. Então, a paciente chega lá, passa pela nutricionista, se precisar na questão da ansiedade e tudo mais, é encaminhada até para uma psicóloga, um psicólogo, dentro da clínica mesmo do Dr. Michel Patrick, parceiros. E aí tem toda uma equipe multidisciplinar para que a sua cirurgia ocorra da melhor forma, para atingir os melhores resultados, que é a proposta do podcast aqui hoje. Isso. Ensinar como acontece, o passo a passo, né, doutor Michel? Sim, e é isso aí. Eu acho que na hora de escolher, né, onde você vai fazer, é importante pesquisar sobre isso, ver se... Porque a cirurgia em si é só... A cirurgia é cortar, tirar pele e vamos embora, mas... Isso é só aquele momento. O entorno disso também é importantíssimo, né? Então, essa estrutura toda aí, hoje, não pode ser deixada de lado. Senão, é o que define muita coisa. Que o resultado vai estar ali, né? As pessoas têm muito aquilo que você falou, né? Vou lá no cirurgião plástico para emagrecer, não é isso. Se existisse um jeito de fazer isso, eu estava milionário, né? Mas não tem, não é fácil não, né? Não. Tem que ter toda essa estrutura. É aproveitar o pré e o pós, deixar tudo asseguradinho, porque na hora que fez a cirurgia plástica e o pós, né? Às vezes não sabe aonde vai fazer a drenagem certa, qual o profissional que eu vou procurar. Eu fiquei ansioso, quem que eu vou procurar, porque vai entender ali. Não, tudo isso pode já estar tudo organizadinho para você. A próxima a gente vai trazer com o pessoal da Físio, né, para conversar sobre a Físio, como que é feita, né? Isso que eu ia falar, porque assim, às vezes você sai da cirurgia e fala, e agora? Tem uma drenagem específica? Tem que estar certinho? Que profissional que eu procuro? O que é importante nesse momento? A gente tem tudo isso e eu já até falei isso para você, um dos pioneiros a trazer aqui para o Mato Grosso a fisioterapeuta já desde o hospital. Para tirar do leito, andar, melhorar a respiração, melhorar teu apetite, porque aí já acorda, já desperta, né? Difícil alguém comer ali, né? Quietinho. Ali. E esse despertar ali no pós-cirúrgico, ele é importante principalmente pro intestino. Sim. Olha aí que legal, né? Então, tudo isso. Algo importante de ressaltar é que quando a gente não tem informação, a gente segue o que a amiga falou, o que a mãe falou, o que a vozinha falou. É importante, são pessoas que nos amam, querem o melhor pra gente. Mas muitas dúvidas surgem, nós estamos em um momento de vulnerabilidade. É medo, será que eu posso esticar mesmo? Será que não sei o que? São muitas dúvidas. Então, nesse momento, é importante ter a equipe e cada um responsável pela sua parte. Nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, a pessoa que está responsável pela drenagem. E tudo isso encontra dentro da clínica. Então vamos lá, graças a Deus a estrutura está aí para isso. Grandiosa, parabéns. Obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço. Jéssica também enriqueceu aqui o assunto para que a gente pudesse compreender, porque a alimentação ela é tão importante em todas as áreas da nossa vida. E agora a Jéssica está na nossa equipe, né? Que ela parabéns. Obrigada. Para somar aí. E tomara que você dê sorte hoje também pro meu Palmeiras, né? Que nós vamos jogar Libertadores. Né? Minha parte ela veio de verde. Minha parte eu não posso ser pé frio, pelo amor de Deus.
Eu não posso. Nem sei para que time você torce, mas o verde Eu nem vou foi falar. homenagem. Tá certo. Eu também no cursinho eu ficava com medo de falar, mas depois eu falei, né? Eu dava aula em cursinho, aí tinha essa briga, né? De que time que você torce. Ficamos uns 2 anos sem contar, eles ficavam loucos. Doutor Michel Patrick, Mas quando descobriu, você tudo bem. dava a aula. É diferente de ser o aluno que está na aula. Né? Se eu fosse o aluno, eu nunca falaria. Mas como o doutor dava a aula, pode falar, ninguém ia ficar contra. Sei. Bom, o arroba tá aí. Quem quiser procurar nas redes sociais, acompanhar o trabalho da Jéssica e do Dr. Michel Patrick, está à disposição. E no próximo vamos falar um pouquinho sobre o pré, o pós também, porém agora na área da voltado para a fisioterapia. Isso aí. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.